conhecem esse local que a gente está. Estamos aqui no estádio Antíoco Pereira, o famoso estádio do Iguaçuzão. Mas você sabe quem foi Antíoco Pereira? Você sabe, professor? Antes disso, nós tínhamos o nome de União, Estádio União. Depois tornou-se Antíoco Pereira. Nosso convidado, o professor Marcos Joaquim de Vieira, professor farmacêutico. Que coincidência, né, professor? Farmacêutico. Farmacêutico tem alguma coisa a ver com Antíoco Pereira, professor? Tem. Antíoco Pereira foi farmacêutico também, né? Foi político aqui na região. Ele nasceu em Paranaguá em 1881. Sua família, ele ainda criança, foram residir no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Lá ele jovem cursou curso de farmácia, né? Se formou farmacêutico. E ainda jovem voltou aqui pro Paraná e foi se estabelecer em Cruz Machado, na década de 20, né? E ele foi um farmacêutico muito solidário, muito preocupado com as causas sociais, também com os esportes, com a política da região. E era uma pessoa muito solidária. Na década de 20, o Brasil recebeu muitos imigrantes poloneses que vieram morar na região de Santana, no distrito de Cruz Machado. E essa população polonesa, eles tiveram um grave problema de saúde coletiva. Eles foram abatidos aí com a febre tifoide na época, porque eles não tinham a defesa orgânica, né? Não tinha a imunidade, né? São povos que vieram da Europa e não tinham essa imunidade como nós brasileiros na época, os brasileiros da época tinham. E morreram muitas pessoas, muitos poloneses. E ele, um gesto muito solidário, abre mão dos seus bens pessoais, adquire com seu próprio dinheiro, já que o governo na época não se interessou, não teve condições, não sei exatamente, mas ele bancou o tratamento, bancou a compra de medicamentos, vacinas, e tratou o pessoal e, enfim, aquela mortandade teve final, assim, né? Nessa década de 20, narra a história que era tanta gente que morria por dia que já não faziam túmulos individuais, era uma vala comum para enterrar seus mortos, né? Um episódio muito triste. Mas os poloneses que sobreviveram mais tarde ajudaram ele também a se reconstituir materialmente, né, daquele período. Em 1930 ele se torna prefeito de Porto União. Aliás, a rua ali em Porto União, do Clube Cultural 25 de Julho, que se chama Antíoco Pereira, era a rua onde ele morava. E em 1937, Antíoco Pereira é condecorado com a maior honraria do governo polonês, a honra de Cruz de Mérito. A maior honraria dada por um governo polonês, pelo governo polonês a um estrangeiro, né? Pelo reconhecimento que ele, a grande ajuda que ele prestou, né, solidária ao povo, aos imigrantes poloneses, né, o reconhecimento do governo assim. E na sua história de vida ele se preocupou muito com a cultura local. Ele era dono de uma das maiores bibliotecas particulares da região. Antíoco Pereira, um homem culto da sua época, um homem também preocupado com o mundo dos esportes. Ele acreditava que através do esporte, já naquela época, podia servir o esporte como um fator de educação social. E o Antíoco Pereira, por tudo isso, né, acredito que em função principalmente disso, né, recebeu aqui essa honraria de levar a esse estádio o nome dele, e eu acho digamos assim, uma homenagem muito justa, né? Em 2010, eu era coordenador do curso de farmácia do UGV. Nós criamos a medalha Antíoco Pereira por ele ser farmacêutico e ele também por ser uma pessoa muito voltada à ajuda ao próximo, né? E na época nós criamos então essa medalha para que pudéssemos, o curso de farmácia na época Uniguaçu, hoje o UGV, né? Pudéssemos então condecorar as pessoas que também se envolveram em causas sociais. Eu lembro que na época nós homenageamos duas pessoas aqui da nossa cidade, o meu saudoso Frei Pedrinho, que estava na frente da CARD, um trabalho social muito bonito, e também a advogada a doutora Lorete, que estava à frente e hoje, graças a Deus, está constituída lá, que é a casa lá de apoio, Amor Fraterno, né? Que ela é uma mentora de todo aquele trabalho, claro, ela tem uma equipe enorme que ajudou ela, mas ela foi a pessoa que organizou, foi a mentora, enfim, daquele projeto social que hoje ajuda as pessoas que vêm de fora, que estão em tratamento com câncer, né?
e não tem onde ficar, então lá é como se fosse um hotel para essas pessoas e as pessoas não pagam nada por isso, né? Tem uma entidade também por trás que mantém aquela casa e eu me lembro então que foram essas duas pessoas condecoradas com a medalha Antioco Pereira, na época criada pelo colegiado do curso de farmácia do UGV. Nossa, professor Marcos, muito obrigado. Que aula! Realmente, para quem gosta de história, que aula que o professor Marcos deu, conhecimento desse local do estádio Antioco Pereira. Que maravilha, não é, Lu? Que forma de explanar um questionário que nós podíamos fazer. Não, uma única pergunta, ele respondeu tudo que a gente tinha. Contou toda essa história, né? Porque muito além do esporte, muito além do estádio Antioco Pereira, era uma curiosidade nossa. Nós, como apresentadores esportivos, né, temos essa obrigação de trazer para vocês também quem foram essas celebridades da nossa cidade. Então, Antioco Pereira teve uma história maravilhosa, uma vida, né, dedicada aí, fazendo benfeitorias, ajudando o próximo. E graças ao professor aí, hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o nome do nosso querido estádio Antioco Pereira. Agora, Lu, antes de finalizar, deixa eu apresentar uma outra parte do professor Marcos. Marcos é torcedor do Iguaçu, frequenta o estádio, já bateu sua bolinha aqui, bom jogador, professor Marcos, torcedor do Iguaçu e também torcedor do Fluminense. Aí, ó, esportista tricolor também. Tricolor das Laranjeiras, Fluminense. Tá então, certo. o Play no Esporte vai ficando por aqui. Muito obrigada a presença do professor. Obrigada por essa aula que a gente teve aqui, direto do estádio. E a gente volta na semana que vem com muito mais do Play no Esporte pra você. Até tchau, mais, tchau. gente. O esporte levado a sério Dá resultado.